Olá, homeopatas, tudo bem? Hoje, na nossa semana sobre a matéria médica homeopática, eu vou explicar para vocês e dar uma dica de como a gente pode estudar a matéria médica homeopática de uma forma mais efetiva. Primeiro ponto que preciso dar um destaque para você muito grande. Não adianta decorar a matéria médica. Vai ser impossível você decorar uma matéria médica. Você já viu o tamanho deste livro? Imagina só todas as particularidades, as questões mais peculiares de cada uma dessas matérias médicas, é impossível a gente decorar. Então, uma dica importante para você. Primeira coisa, quando você quer começar a aprender a estudar a matéria médica, ou se você já conhece a matéria médica, mas tem um pouco de dificuldade para adequar essa matéria médica ao seu pensamento, você pode muito bem, primeira coisa, identificar da onde vem essa substância desse medicamento homeopático. É origem animal, vegetal, mineral, biológica? Através dessa informação, como por exemplo, o mineral, os medicamentos de origem mineral, é interessante que você conheça, através mesmo da fisiologia humana, qual é a capacidade, qual é a função desse mineral no seu organismo. Por isso, a gente consegue inclusive descobrir o que acontece quando esse mineral está em excesso ou quando ele está em deficiência. Isso vai trazer sinais e sintomas para o seu organismo. Isso é uma boa dica para que você comece a estruturar o seu pensamento olhando a matéria médica através do que é a substância, qual é a função dessa substância no seu organismo. E não só isso, ainda sobre os minerais, a gente pode entender também qual é a função desse mineral na natureza, aonde ele vive, aonde ele se manifestou, como ele foi constituído. Isso também vai trazer muitas bases para que você possa entender qual é a ação desse medicamento de origem mineral. Quando a gente fala sobre os medicamentos de origem vegetal, é importante colocar que o que traz a força medicamentosa dos medicamentos de origem vegetal são os princípios ativos necessários e desenvolvidos por aquelas plantas para poder sobreviver em seu habitat. Então, entender onde mora essa planta, aonde ela vive, quais são as condições climáticas que ela tem ao seu redor. Para isso, ela precisa criar princípios ativos. Esses princípios ativos é que vão trazer a força dela poder sobreviver naquelas condições. Diante dessa informação, você vai ter vários fatores que vão trazer para você muitas dicas para que você possa entender o que aquela pessoa que tem a necessidade daquele medicamento vegetal precisa desenvolver de princípios ativos para sobreviver naquele habitat. Quando a gente fala sobre os medicamentos de origem animal, esses são bem mais fáceis, porque nós conhecemos o comportamento animal daquele animal. Então precisamos verificar qual é o comportamento dele, aonde ele vive, que reservas que ele tem necessidade de constituir para que ele possa sobreviver naquele ambiente. Então sempre veja na substância qual é a base, qual é a matéria-prima desse medicamento homeopático, identifique quais são os porquês que fazem com que essa substância se mantenha viva, ativa na natureza. Com isso, você já vai ter várias informações que vão encaminhar para um caminho mais correto. Só um detalhe, um exemplo para vocês, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, apis mellifera. Apis mellifera é um medicamento de origem animal preparado através da abelha operária. Não é a abelha rainha. Então a gente precisa verificar que o comportamento em coletividade, em sociedade de uma abelha operária é muito diferente de uma abelha rainha. Basta fazer uma busca rápida ou apenas uma observação também da própria de documentários, né, da televisão ou até mesmo, né, ao seu lado ali,
qual é o comportamento de uma abelha operária? Através dessa informação, nós conseguimos identificar um paciente que tem um comportamento tal qual uma abelha operária, vai se fazer necessário o uso do medicamento por conta da similitude. Bem diferente se essa pessoa, por exemplo, tem um comportamento de uma abelha rainha, então a apis mellífica não vai ser mais o indicado. Então, só assim um exemplo para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando na forma mais fácil para que vocês possam consolidar os seus conhecimentos de matéria médica homeopática. Você tem alguma dica, alguma informação? Coloca aqui nos comentários que eu posso, a gente pode compartilhar esses conhecimentos e até mesmo qual é a sua forma de estudar matéria médica homeopática. Conta aqui para mim.